Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar de mais um vídeo falando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. E o assunto que eu escolhi para falar com vocês hoje foi um assunto que aconteceu essa semana no escritório e que me chamou muita atenção. Eu costumo dizer até para as pessoas que trabalham aqui comigo que esse escritório é um verdadeiro escritório de faculdade, porque toda semana acontece algo novo em vários processos que nós temos, então a gente tem que se virar nos 30 para defender os interesses do nosso cliente. E foi o que aconteceu essa semana. Uma cliente nossa, que possui um transportador em outro estado, está passando por uma dificuldade financeira muito grande, então já faz quase um ano que ela não está pagando ICMS, ela está priorizando o pagamento de folha, que é muito comum acontecer com os empresários, principalmente na situação atual do nosso país. E com base nisso o fiscal da fazenda daquele estado, do Cefaz, foi lá e ameaçando a empresa disse o seguinte: olha, se vocês não procurarem o Cefaz para fazer o parcelamento dessa dívida, nós vamos cancelar a inscrição estadual da empresa. E eu sei até, pelas notas fiscais que a empresa emite, que ela faz o transporte para várias empresas grandes aqui no estado, inclusive multinacionais. Então, sem a inscrição estadual dela, o que é que vai acontecer? Ela vai perder, evidentemente, esse contrato, porque essas multinacionais vão procurar uma outra transportadora para levar suas mercadorias, porque elas não podem, evidentemente, ficar com as mercadorias paradas, não é? Então, a dona ligou para mim, de uma certa forma, até desesperada, perguntando: doutor Ricardo, é possível o fiscal cancelar a minha inscrição estadual, porque por causa desses débitos que eu tenho com o Cefaz? Eu disse para ela, digo, olha, que é possível, porque nas legislações dos estados existe essa permissão. Agora, os tribunais, inclusive os superiores, entendem que esse tipo de ato é um ato abusivo, ilegal, porque o estado, o fisco em geral, tanto a União, o estado, o município, possui meios para a cobrança daquela dívida. Por exemplo, executar aquela dívida. Ele não precisa agir de uma forma tão brusca, agir de uma forma tão coativa contra a empresa, porque esse ato não vai gerar um prejuízo só para a empresa, vai gerar um prejuízo para a sociedade em geral, porque a empresa está gerando empregos, está fazendo a economia se movimentar. Então o prejuízo é muito grande. Então o que é que eu falei para ela? Se o fiscal fizer dessa forma, já que ela não tinha condições de fazer o parcelamento, principalmente naquele estado que tinha que antecipar 20% da totalidade da dívida, caso houvesse o parcelamento, e ela não tinha esse dinheiro, tá? A dívida já estava um pouco elevada, já se encontra um pouco elevada. Se o fiscal realmente agir como ele está dizendo que vai agir, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ingressar com mandado de segurança, porque está ferindo o direito líquido e certo dela ao contraditório e à ampla defesa, porque caberia, primeiramente, antes do fiscal já ir logo cancelando a inscrição, abrir um processo administrativo contra a empresa, intimá-la para se defender de acordo com o artigo, os incisos 54, 55 do artigo 5º da Constituição, que todos os colegas sabem que fala do contraditório, da ampla defesa. Então, primeiro o fiscal deveria abrir um processo administrativo, intimar a empresa para se defender, e depois da defesa ele poderia cancelar. E mesmo assim, se ele cancelasse, aí poderia ainda ser acionado o judiciário para questionar essa questão do cancelamento. Então esse era um ponto. Segundo, existem algumas súmulas do próprio Supremo Tribunal Federal, muito importantes, que são súmulas antigas, mas que ainda hoje são muito utilizadas em casos bem parecidos, casos praticamente idênticos, que são as súmulas 70 e a súmula 547 do Supremo Tribunal Federal, que dizem o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Súmula 70 do STF: é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 547. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Também existem dois artigos que são muito importantes, que certamente serão citados nesse mandado de segurança, caso o fiscal venha cumprir com sua promessa, que são o parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, que diz o seguinte: é assegurada a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, nos casos previstos em lei. E o inciso 13 do artigo 5º da própria Constituição também diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Existem vários julgados no país todo que falam sobre essas questões, dizendo que é um ato ilegal, abusivo, coativo do Estado cancelar a inscrição estadual da empresa como forma de coagir a empresa ao pagamento de tributo. Eu vou ler para vocês apenas um aqui, que diz o seguinte: é claro que existem vários tribunais do país todo, inclusive dos superiores, mas tem um do Paraná que diz o seguinte: apelação civil, mandado de segurança, cancelamento de inscrição estadual, CAD e ICMS, pedido de reativação da inscrição, delegado regional da Receita Estadual, ato ilegal, abuso de poder da administração, violação de direito líquido e certo da impetrante, segurança concedida, decisão mantida, apelação e reexame necessários desprovidos. Existem vários outros julgamentos também no sentido que, para que o Estado cancele a inscrição estadual da empresa, primeiro ele deve abrir um processo administrativo, intimar a empresa para exercitar o seu direito constitucional do contraditório, da ampla defesa, se defender, para só depois de todos aqueles trâmites na esfera administrativa ele poder cancelar. E como falei, mesmo se isso acontecer, depois da decisão administrativa final, ainda vai caber o mandado de segurança também na esfera judicial, tentando que a empresa tenha de volta aquela sua inscrição estadual. Então, pessoal, isso foi o que aconteceu aqui no nosso escritório essa semana com esse determinado cliente, e nós estamos esperando que dê tudo certo, evidentemente, que o fiscal não faça isso, não é? Porque ele está agindo de uma forma abusiva e coativa, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, é importante para a gente, de nos acompanhar nas redes sociais, no meu Facebook, Ricardo Piedade, na minha fanpage RP Tributário, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigado.